Agora o negócio vai pegar, vai começar a gravar. This call is now being recorded. Uai, Gani está gravando? agora está gravando. Meu Olá, Deus. vocês que nos assistem, ouvem nesse dia. Nós estamos muito felizes em poder estar com o Joel e a Daniele Costa. Eles são missionários na região noroeste do Amazonas, foram nossos alunos formandos de 2018. E como esse programa, né, o Bíblia em Ação, tem a finalidade de mostrar para a comunidade evangélica e também para aqueles que têm interesses afins, que têm projetos e trabalhos missionários, nós vamos hoje conversar um pouco com a Dani, com o Joel. Eu tomei essa liberdade de chamá-la de Dani, porque ela foi uma aluna muito querida no seminário, o Joel também. Então, para mim é uma dupla honra e alegria de poder estar compartilhando um pouco do ministério deles com vocês, né? Nós temos algumas perguntas para realizar, mas eu gostaria de dar assim, oportunidade para eles se apresentarem melhor, falar o que a sua formação, a agência enviadora, a igreja que eles congregam, né, que participam com ele dentro desse ministério. Então, a palavra está com o Joel e com a Dani para fazer essa apresentação. Sejam muito bem-vindos e é uma alegria tê-los conosco. Olá, Paula. Olá, queridos betelinhos, irmãos em Cristo. É um prazer para nós podermos estar tendo essa oportunidade para falar com vocês um pouco sobre missões, sobre o nosso ministério, o ministério que é do Senhor e Ele compartilhou conosco para trabalharmos com povos indígenas aqui no estado do Amazonas. Bem, meu nome é Joel, eu sou paulistano, sou casado com a Dani. Minha formação técnica, eu sou gestor de produção industrial, trabalhei alguns anos na área e atualmente eu sou pastor da Igreja Batista do Povo e enviado como missionário com a Dani aqui para trabalharmos aqui numa região do Brasil que é conhecida como a Cabeça do Cachorro, pelo formato que a gente pode ver no mapa, mas fica no noroeste do estado do Amazonas. Atualmente nós estamos aqui na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Chegamos aqui no início desse ano para desenvolvermos trabalhos de plantação de igreja com comunidades indígenas. Olá, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós somos, como já falou, somos missionários enviados pela Igreja Batista do Povo. Minha formação é economia, mas nós fizemos teologia aí pelo Betel, estudamos também linguística na Missão Além, com habilitação em tradução e educação intercultural. Faltou falar da agência, né, Paula? Nós somos missionários da Missão WEC Internacional, que aqui no Brasil, à sua frente com trabalho transcultural, está com o projeto conhecido como Projeto Amanagé, e nós também somos da Missão Jami, que é a missão a qual a nossa igreja faz parte da Convenção Batista Nacional. Ok, obrigada. Para começar as nossas perguntas, seria interessante nós sabermos quando e como foi a conversão de vocês, porque a gente sempre começa a vida cristã mediante a nossa conversão. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco para os nossos ouvintes como vocês se converteram. Assim, dar um breve testemunho, né, para a gente poder entender a caminhada e como vocês chegaram a esse povo indígena, ao campo. Então, vamos começar aonde se deve, né? Na conversão. A nossa
Bem, eu vou falar um pouco então, primeiro, depois a Dani fala. Eu nasci em um lar batista, né? Nasci em São Paulo, mas fui criado na Bahia. A minha infância toda foi na igreja, fui apresentado ao Evangelho bem cedo. Minhas lembranças de infância são saindo com meu pai, que na época era diretor de uma congregação na zona rural, ali de uma cidade que chama Cruz das Almas. E mas foi aos 8 anos, quando um dia meu pai estava pregando, não me lembro a palavra, né? Nem o dia da semana, como muitos lembram, mas uma coisa eu lembro que foi, eu senti muito forte a informação, o sacrifício de Jesus por mim. E eu que até então me achava cristão, né? Porque estava naquele contexto familiar cristão, eu entendi que eu era tão pecador quanto aqueles a qual muitas vezes eu saía com meu pai para fazer cultos ao ar livre. Foi então que eu entreguei, entendi o sacrifício de Jesus por mim, me arrependi dos meus pecados, então comecei a caminhar com Jesus ali aos 8 anos de idade como servo, né? E fui batizado aos 11 anos, já morando em outra cidade, em outro estado. Fui batizado na Terceira Igreja Batista de Marília, no estado de São Paulo. Eu também nasci no lar cristão batista. Os meus avós foram a primeira geração de cristãos, então eu já sou a terceira geração. Desde cedo já ouvia os meus pais compartilhar sobre Jesus nos cultos domésticos, e quando eu tinha 7 anos, então eu entendi que eu precisava entregar minha vida para Jesus e caminhar com Ele. E assim, desde então, eu comecei a buscar mais ao Senhor e a segui-lo. Me batizei com 11 anos na Igreja Batista Independente em Cruz das Almas. E assim nós temos caminhado aí ao longo das nossas vidas, com Cristo como centro de tudo aquilo que a gente faz. Que bom saber que vocês têm uma referência tão boa com relação à família, né? A família que conduziu, que nem o Joel falou, que ouviu o pai dele pregar. Que outros pais que estejam ouvindo possam, né, criar no coração dos seus filhos o desejo de estar também servindo ao Senhor, né? Entregando a sua vida. A gente tem o hábito de dizer que a primeira igreja é a nossa, né? Então, eu fico contente de ouvir sobre isso. Agora, entre a conversão e a ida ao seminário, acontecem muitas coisas. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouco dessa experiência, como vocês foram parar no seminário. Como vocês entenderam que deveriam ir para o seminário, se preparar. Nós temos o Betel por indicação do nosso pastor de missões, na época era o pastor Almeida. Ele nos indicou o Betel pelo compromisso e o zelo que o Betel tem com a palavra de Deus e a obra missionária. Nós fomos então visitar para conhecer o seminário e constatamos que realmente era isso, e então iniciamos os nossos estudos. E foi realmente uma bênção para nós conhecer o Betel. Então, a Dani falou pelo Joel também, ou o Joel quer acrescentar alguma coisa, lembrou de algo importante? O que mais me marcou, Ana, no tempo de preparo, foi o serviço à Igreja de Cristo, né? Na medida em que nós servíamos nas diversas frentes da igreja, seja no evangelismo, na escola bíblica, nos pequenos grupos, nas reuniões de mulheres, enfim. O envolvimento com a igreja
foi gerando em nós a convicção de que Deus realmente estava nos chamando para a obra dele. E o que foi maravilhoso quando chegou ao final aí do preparo do seminário, quando eu pude olhar toda a nossa caminhada, seminário, junto com a igreja, e eu vi como o Senhor nos fez amar mais a obra dele e a igreja de Cristo. A maravilha que é poder servir a essa igreja e poder ser instrumento do Senhor para a proclamação e o amadurecimento também de outros cristãos. Bem, para mim, eu creio que todos que adentram um seminário, como foi o nosso caso, a gente entra ali para cumprir uma etapa, né, do preparo missionário. O intuito é buscar conhecimento, buscar uma habilitação para conhecermos mais da palavra de Deus, para estarmos preparados para ensinar outros, ajudar outros irmãos na caminhada. Mas a minha experiência, o que mais marcou na minha passagem pelo meu período ali no Betel e no meu preparo foi o trabalhar de Deus no meu caráter, né? Costumo dizer que não eram só aulas, não eram aulas apenas. Eram momentos onde Deus me tratava, mostrava aquilo que eu precisava deixar ou aquilo que eu precisava buscar. Então, apesar de termos ótimas aulas com ótimos conteúdos, com professores, eu posso dizer assim, dos melhores, né? Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ter bons professores, mas cada aula nós saíamos ali, pelo menos eu entendia que eu saía um pouco quebrado, né? Como muitos colegas eu ia falar, quebrantado pela palavra, pela devocional, antes geralmente das aulas, o convívio com os colegas, as conversas de corredor, os desafios que nós enfrentamos. Eram colegas que ficavam enfermos ou perdiam seus empregos e nós orávamos ali, víamos o agir de Deus. Então, para mim, esse momento de preparo foi o que mais me marcou, foi como Deus me trabalhou no momento de preparo. Nos alegramos de saber que Betel ainda é casa do oleiro, que ali ele se faz presente no nosso meio, né? Porque nós não queremos só o conhecimento pelo conhecimento, nós queremos o conhecimento dele e de ensinar os nossos alunos a andar com esse Deus. E nos alegramos de ouvir isso, né? Nos alegramos de ouvir que no serviço pôde perceber e ali começava um trabalhar do desprendimento, de entrega. Muito bom ouvir sobre o que marcaram vocês nesse processo de preparo. Com certeza, alguém que tem uma vocação missionária, ela tem que andar com o seu Senhor e saber servir. Então, vocês aprenderam a lição e é por isso que hoje estão aonde Deus permitiu, guiou, né, trabalhando com povos indígenas. E eu gostaria também de perguntar para vocês como vocês chegaram no campo, como vocês chegaram até aí, como vocês entenderam que eram os povos indígenas. Bem, nós chegamos na IBP por volta do ano de 2009 e assim que chegamos nós nos inscrevemos no curso de missões. Como nós já vínhamos de uma igreja batista que éramos informados sobre missões, mas nunca tivemos a oportunidade de fato conhecer mais em uma escola bíblica sobre o tema. E entrando nesse curso de missões, nosso professor, que na época era o pastor Almeida, nos apresentou a necessidade, o desafio das 8 minorias menos evangelizadas em nosso país, não é? E eu lembro que me chamou a atenção saber que no nosso próprio país há tanta necessidade de missionários e tanta necessidade de pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a verdade das boas novas. E o detalhe é que os povos indígenas estavam em primeiro lugar. Não de importância, porque todos os povos são
são de importância para o nosso Deus, mas nos chamou a atenção que ele estava naquele ranking por causa da sua geografia, da sua distância cultural, da língua, enfim, tudo era mais difícil para que a mensagem do Evangelho chegasse aos indígenas. E isso nos chamou a atenção. Foi então que nós buscamos conhecer mais sobre esse campo. O pastor Almeida nos informou que a Missão EC, a qual ele fazia parte naquele ano ainda, tinha um projeto chamado Projeto Amanagé, que trabalhava com povos indígenas. Foi quando nós, em um período de férias, organizamos a nossa primeira viagem missionária de férias, ficamos 20 dias, aí nós fizemos uma dobradinha, nós conhecemos o trabalho com ribeirinhos, com a Igreja Presbiteriana de Manaus, viajamos com o barco dele, conhecendo o trabalho, voltamos para Manaus e depois pegamos um voo para São Gabriel da Cachoeira, onde nós estamos nesse momento, para conhecer os desafios dos povos indígenas. E eu costumo dizer, sempre que lembro, eu falo que foi amor à primeira vista, né? De conhecer os desafios e de entender que, de fato, talvez o Senhor, na minha pobre compreensão, estava me preparando ao longo dos anos para essa realidade. Então, eu entendi que, de fato, era aqui que o Senhor estava me chamando. Voltamos para a nossa igreja, comunicamos com o nosso pastor, com a igreja, falamos do nosso desejo de estarmos caminhando para esse objetivo, e desde então a igreja apoiou, tem nos apoiado desde o seminário, e é assim que chegamos aqui. Foram 7 anos de preparo, né, desde 1 ano e meio de curso de missões na igreja, mais 4 anos de Betel, mais 1 ano de linguística em Brasília, e mais 1 ano em Belo Horizonte, onde nós estávamos nos filiando à Missão WEC. Então, a gente tem entendido que o preparo, ele é muito importante, né? Não é só entender a necessidade, ter aquela paixonite pela missão, né? Eu lembro que quando eu cheguei no seminário, tinha uma paixão pelo perdido, mas a paixão ela precisa estar alinhada ao conhecimento, né? Ela precisa estar alinhada ao tratamento, ao ser moldado e passar por muitos processos. E quanto mais ferramentas, a gente entende que o missionário tem uma outra dinâmica de trabalho e mais maturidade, acreditamos nós também para servir. Quer falar, Joel? Está me ouvindo? Viu, Paulo? Aí eu lembro que quando eu cheguei, eu não queria mais ficar em São Paulo, eu queria voltar para cá, porque eu falei, não, é lá que eu preciso ir, lá eu preciso estar agora. Mas meu pastor falou assim, não, você precisa fazer o seminário, eu quero que você vá para o Betel. No momento eu não entendi muito bem, mas logo eu consegui entender que Deus tinha também aquele tempo para mim no Betel, para me preparar, não só em conhecimento, mas principalmente, né, trabalhar o meu caráter, a minha personalidade, e graças a Deus estou nessa caminhada. Ainda tem muito a trabalhar, muito a tratar, mas foi um bom começo ali no Betel. Que bom. Bom, nós temos outras perguntas e o que é fundamental para um missionário no campo? A gente já respondeu essa pergunta? O que é fundamental? Ana, nós temos entendido que ao longo da nossa caminhada, ainda entendemos como uma caminhada recente, mas já podemos identificar que uma vida centrada em Cristo é fundamental. É muito fácil a gente se dispersar ou mesmo gastar o tempo com coisas que dizemos que são para Deus e que, na verdade, Deus não nos chamou para fazer. Então, está buscando conhecer ao Senhor, entendendo que
o que a gente aprende no seminário, o que a gente aprende ao longo da nossa vida com Cristo é uma constante, que esse conhecimento de Deus que vai trazer para nós o discernimento, o caráter cristão para vivermos as adversidades que surgem no campo, para realmente termos os nossos olhos voltados para a missão de Deus, é muito importante. Então, essa vida centrada em Cristo é fundamental, porque ela nos faz realmente dar significado a essa proclamação do Evangelho, que é o principal motivo de estarmos aqui, ou seja, onde for que o Senhor nos levar. Ótimo, né? Porque se nós não estivermos em Cristo, é tudo em vão, né? É tudo em vão. É tudo. Mas o Joel Sim. quer falar alguma outra perspectiva que ele entende que é fundamental para o missionário do campo? Eu concordo com a Dani, porque se nós não tivermos essa vida centrada em Cristo, no meio do caminho, muitas coisas podem nos tirar daquilo que o Senhor nos chamou, né? Então, recursos, a igreja, é o pastor que não entendeu o meu chamado missionário, é a família, é aquilo que eu tenho que deixar, né? Quanto mais a gente tem, mais é difícil largar para ir. São locais. Então, se nós estivermos com os olhos fixos em Cristo, lembrando sempre do seu ministério encarnacional aqui na Terra, né? E sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, não usurpou o lugar do Pai, mas ele veio, andou entre nós, expressou amor, graça, né? Justiça. Então, nada que acontecia ao redor dele tirava o foco da sua missão aqui na Terra. Então, nós precisamos, não só no preparo, mas durante toda a nossa caminhada cristã, para cada desafio de cada momento, nós precisamos olhar para Cristo. Porque Ele será, muitas vezes, como eu ouvi da minha querida professora Duvalina, Ele será o nosso pastor. E deve ser o nosso pastor nos momentos onde nós, muitas vezes, não conseguimos nem ligar para o nosso pastor para pedir um aconselhamento, né? Como a gente estava falando no início, antes de começarmos esse bate-papo, a dificuldade da internet. Muitas vezes nós não conseguimos falar com vocês aí, que estão em São Paulo, mas nós temos a certeza, a convicção de que o Senhor Jesus é aquele que ouve as nossas orações, né? Ele que acalma a tempestade, ele que acalma a tempestade do nosso coração, quando a ansiedade vem, quando os desafios se apresentam. Por isso que a vida centrada em Cristo, de fato, é o principal para a vida de qualquer cristão. Amém. Glória a Deus, né? Bom sabermos que podemos contar. E se a gente não vê o Senhor na missão, né? É bom ver o Senhor, né? Saber que o Senhor está conosco. E Ele mesmo diz que estará com vocês em todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora a gente vai para uma pergunta que ela deve ter várias vertentes de resposta, mas que vocês pudessem, assim, focar três primeiras, só nas três primeiras, porque fala assim, qual tem sido o maior desafio para cumprir a vocação missionária? Qual tem sido o maior desafio para cumprir a vocação? Bem, Paula, falar em desafios é um desafio, né? Os desafios são muitos. Nós chegamos aqui há menos de 6 meses, já temos tido a oportunidade de ver desafios que nós não víamos quando nós estivemos aqui por alguns dias. Mas eu creio que cada momento ele traz o seu desafio, né? Com certeza o desafio que eu tenho hoje, eu não enxerguei como desafio, por exemplo,
ter a clareza, a convicção que o Senhor havia me chamado para cá. Mas quando nós chegamos aqui e encontramos desafios como a necessidade de comunidades indígenas inteiras que não conhecem ainda Jesus. Quando nós nos damos conta de comunidades inteiras que já foram até já tiveram até o conhecimento de Jesus, mas hoje não possuem nenhum missionário, nenhum pastor que pudesse dar sequência nos seus discipulados, no seu crescimento, treinamento de líderes. Quando nós chegamos aqui e vemos realidades de colegas que tiveram que sair por enfermidade e deixaram aquele trabalho depois de 15 anos com o primeiro convertido, os 2 primeiros convertidos, e precisou sair, e agora a gente vê a necessidade de ter que preencher essa lacuna para que esses primeiros cristãos, esses primeiros frutos do trabalho dos nossos irmãos não se percam. Quando a gente vê desafios de igrejas multiétnicas, igrejas de refugiados que estão para nascer, eu creio que nosso maior desafio que eu tenho entendido nesse momento é o desafio do discernimento, não é? O desafio de discernir de fato aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Como eu não falei ainda, mas ao chegar no campo, nós missionários aqui da UEC, nós temos um período para avaliarmos o campo, estarmos em oração e vendo o direcionamento de Deus, né, para qual povo de fato nós iremos servir, para qual frente, porque existem diversas oportunidades em diversos níveis, não é? Tem o desafio do pioneirismo, num ambiente onde ainda nenhum missionário chegou, e tem aqueles que já chegaram e precisaram sair. Então, são 2 momentos diferentes. Mas o discernimento é necessário porque, se nós não olharmos, termos esse momento com Deus, para orarmos, para buscarmos nele, de fato, qual a direção tomar, o nosso coração começa a ficar ansioso, preocupado. Se eu vou aceitar esse e aquele, como vai ficar? É como se nós, aos poucos, fôssemos nos achando aqueles que, de fato, vão fazer algo, quando, na verdade, é o Senhor que realiza tudo, não é? É Ele que nos chamou, que nos preparou, que nos capacitou, usou o Betel para nos ajudar, usou a nossa igreja para nos enviar, para nos sustentar, mas, de fato, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não aquietarmos os nossos corações, se nós não, de fato, como a Dani falou, não buscarmos fazer coisas que talvez são coisas boas, né, coisas que de fato glorificam a Deus, mas não é de fato aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, nós temos orado nesses dias muito por discernimento. O que o Senhor quer de nós? Né? Não queremos olhar pela necessidade, também não queremos olhar pela facilidade, porque um pode ser mais difícil ou mais desafiador que o outro. Nós queremos ouvir a voz de Deus para saber o que Ele quer de nós. Que bom. Para você, Dani, vocês estão alinhados com esses desafios? Eu vou para uma outra pergunta. Qual o conselho que vocês dariam para aqueles que estão se preparando? Ana, quando eu estava no seminário, sempre que eu me via naqueles momentos de crise que às vezes o seminarista tem, eu gostava muito de parar e fazer minhas devocionais na carta de Paulo para Timóteo, porque eu vi ali conselhos muito práticos para a vida daquele que está se preparando e que quer ser um obreiro aprovado mesmo diante de Deus, né? E eu gosto muito ali de 2 Timóteo 2,15, quando ele fala que procurem
apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que eu aconselho aos vocacionados, eu deixo aqui de conselho, é que eles busquem o que é agradável a Deus, busquem agradar ao Senhor. Ao longo do nosso preparo, ao longo da caminhada, muitas vezes a gente se perde querendo agradar aos outros e nos esquecemos de agradar a Deus e nos esquecemos de buscar a aprovação que vem do Senhor. Isso exige de nós sacrifício, mas com certeza é prazeroso buscar essa aprovação do Senhor. Traz paz ao nosso coração, nos traz integridade, nos traz convicção. Eu também deixo como conselho que eles procurem ser sempre transparentes em suas ações, para que não tenha do que se envergonhar. E isso vai passar pelo caráter, que é tão tratado aí no Betel, e que é tão tratado também na medida que a gente vai buscando mais o Senhor. Então, não ter do que se envergonhar, buscar ter um caráter que seja o caráter de Cristo. Também vai exigir sacrifício, joelho no chão, busca constante do Senhor em oração, em jejum, para então cumprir aquilo que o Senhor quer. E o manejo da palavra de Deus, manejar bem, né? Estar ali buscando o conhecimento de Deus constante, aquele conhecimento que nos leva a uma vida de sabedoria, uma vida de discernimento. Então, eu vejo que essas duas características, nós primarmos pela busca por sabedoria e discernimento é muito importante. A gente pode buscar muitos instrumentos para desenvolver bem a vocação ministerial, e isso é importante, tudo que você puder obter de cursos, a gente vê no Betel que sempre tem oportunidades de nos atualizarmos em diversas áreas, tudo isso é muito bom, mas é importante saber que esses conhecimentos não podem está acima da nossa busca pelo conhecimento de Deus. Então, tudo isso são ferramentas importantes, mas o conhecimento de Deus, a busca pelo Senhor, tem que ser primordial em nossas vidas. O meu conselho que eu daria é uma palavra pequena, é uma palavra simples, mas ela carrega consigo muitos outros significados, que é a palavra perseverança. Devemos, como vocacionados do Senhor, né, como aqueles que foram chamados, levantados pelo Senhor, devemos perseverar na visão que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou para fazer qualquer coisa. Por que eu falo isso? Porque é muito comum, após entendermos o nosso chamado, quando começamos então a caminhada, o preparo, ou quando precisamos ter aquela primeira conversa com a nossa igreja, com o nosso pastor, ou já dentro do seminário, quando começam os trabalhos, os desafios, é muito comum as pessoas se perderem. É muito comum nós nos esquecermos, de fato, para aquilo que o Senhor nos chamou e darmos até boas desculpas para fazermos qualquer outra coisa. Muitas vezes, sendo induzidos pelo medo, pelas preocupações, pelos nãos que vamos receber durante esse processo de preparo. Por isso, precisamos ter perseverança, olharmos para Cristo, como eu já falei no início. Porque se não olharmos para Cristo, qualquer outro motivo vai nos fazer desviar daquilo que o Senhor tem nos chamado. Um outro conselho que eu gosto de dar sempre, quando tenho oportunidade de falar com vocacionados, é um conselho um pouco, vamos dizer assim, mais técnico.
Enquanto a gente, além da vida espiritual, e devemos sim também buscar o conhecimento, estarmos lendo boas literaturas, em primeiro lugar a palavra de Deus, a primeira literatura que devemos buscar, que a gente possa também nos envolver com o campo ao qual o Senhor já nos apontou, né? Se possível, faça uma viagem missionária em período curto de férias para conhecer. Se possível, sirva aos colegas de campo, que vão ser seus colegas de campo. Mobilize, fale com amor. Sempre que você tiver oportunidade, fala daquilo que o Senhor te chamou. Fala daquilo que está explodindo dentro do teu coração, para que assim você possa manter viva a chama acesa daquele primeiro amor, daquele primeiro vislumbre que você teve de ser enviado para onde quer que o Senhor te enviou. Eu tive a oportunidade de vir aqui em 2013. 2013 nós viemos aqui. E foi uma bênção para nós podermos estarmos aí no Betel, mas sabendo de fato o que estava acontecendo aqui, tendo contato com os missionários que estavam aqui, nós recebíamos as suas cartas de oração, nós líamos os materiais que eles escreviam, os livros que eles escreviam, nós íamos em congressos, até em outros estados conseguimos, graças a Deus, para estar ali ouvindo um pouco mais sobre o tema, a temática do povo a qual nós iríamos trabalhar. Era um momento também de encontrarmos com eles, os nossos futuros colegas, e conhecer outros que hoje são nossos colegas aqui em São Gabriel. Então, aproveite esse tempo de preparo. Parece que não vai acabar, parece que 4 anos é muito, mas, de fato, é aquela máxima, passa muito rápido. E eu posso falar mais uma? É importante também a gente compartilhar com a nossa igreja esse nosso desejo de servir o povo, envolver a nossa igreja na oração, nos desafios. Isso fez muita diferença para nós durante o período do preparo. Os irmãos às vezes perguntavam: quando é que vocês vão? Vocês já foram? Onde é que vocês vão servir? Isso nos dava também um gás a mais, um incentivo a mais para continuar perseverando. Vocês me ouvem ainda? Estão me ouvindo? Agora sim, Paula. Caiu a câmera aqui, mas a gente já está terminando. E a gente vai fazer a última pergunta sobre, conte um pouco do trabalho de vocês, né? Quantas pessoas são, o que vocês já perceberam desse povo, quais as oportunidades que vocês tiveram. Eu li as últimas notícias, né? Parece que a Dani até já falou para uma tribo na Páscoa, para as mulheres. Sim. Tá bom. Bem, nós somos, como já foi dito, nós somos missionários enviados pela Igreja Batista do Povo, em parceria com 2 agências missionárias, a UEC, conhecida aqui mais como Missão Amém, que atua aqui no Amazonas com um projeto chamado Projeto Amanagé, e a JAMI, que é a Junta Administrativa de Missões, que é a qual a nossa igreja faz parte, a Convenção Batista Nacional. Aqui no Amazonas, o nosso foco é plantação de igrejas, trabalhamos com comunidades indígenas não alcançadas ou pouco alcançadas. Nossa equipe hoje aqui no Amazonas conta com 45 missionários, não só brasileiros, temos de outros países também, americanos, africanos, e nós atuamos em cerca de 20 projetos, ou seja, 20 povos são alcançados, ou 20 iniciativas, nossa equipe atua. Eu e Dani estamos no início da caminhada aqui, mas graças a Deus já temos a oportunidade de ter contato com alguns povos, com alguns grupos, e nesse processo de conhecer os desafios, não é? Compartilhando um pouco, apesar que ainda com tradução, precisamos de alguém para comunicar com o outro grupo, e também estamos tendo
o conhecimento de realidades que nós não conhecíamos antes de chegarmos aqui. Como eu falei, nós viemos para cá em 2013. Uma realidade que é nova aqui é a realidade de povos indígenas venezuelanos, oriundos desse processo que tem acontecido lá na Venezuela, também população venezuelana que tem chegado à cidade, que é uma região de fronteira. Então, já contamos aqui com cerca de 2.000 venezuelanos em São Gabriel da Cachoeira. E, pela graça de Deus, um dos nossos colegas enfrentando esse desafio aí de trabalhar com esse povo. E, graças a Deus, nós já temos uma igrejinha nascendo, alguns primeiros convertidos desse trabalho, que começaram a ser discipulados. Então, peço que ore especial por esse projeto também, para que o Senhor levante mais vocacionados para vir trabalhar aqui. Nosso trabalho aqui vai ser um misto de estarmos na cidade e estarmos na comunidade, não é? Após nós definirmos qual povo nós iremos servir, nós iremos entender qual a necessidade real. Se houver a necessidade de aprendizado de língua, nós então entraremos em um período de aprendizado de língua, que é onde, nesse período, nós vamos conhecer mais sobre a cultura, os aspectos culturais, antropológicos, para que, quando estivermos preparados para comunicar em sua língua, nós tenhamos informações necessárias para trazer o evangelho fiel às escrituras e inteligível em sua cultura, não é? E eu falei, se necessário, aprendizado da língua, porque já temos aqui, no Amazonas, muitas comunidades com bom nível de bilinguismo com português. Então, para alguns povos, inclusive, não haverá necessidade de aprendizado da língua, apenas da cultura, e já partindo para a evangelização ou discipulado. Também temos necessidades aqui de pastores para atuarem nas igrejas que já foram plantadas, e essa pode, inclusive, usar já o português. Então, há necessidade para todos. Eu também faço aqui um convite para todos aqueles que queiram testar os seus dons. Eu falo testar, conhecer de sabe, o Senhor está te chamando para vir aqui para a Cabeça do Cachorro, morar em São Gabriel da Cachoeira ou Santa Isabel, que é uma cidade onde tem uma parte da nossa equipe. Queria fazer um convite, porque você pode vir em um período de férias, como eu tive, um período curto, conheça, né, se envolva, quem sabe o Senhor confirma no teu coração. E para vocês que são vocacionados, já terminaram o seminário, também há oportunidade, caso vocês queiram vir ter um tempo de servir aqui na região conosco, com a nossa equipe. Até 2 anos você pode vir, sendo enviado por uma igreja, claro, uma igreja evangélica, e após ter terminado o seminário. E aí, depois desses 2 anos, você decide se quer continuar ou aí você precisaria estar fazendo o processo de ingresso em alguma agência missionária para permanecer ou retornar. Eu confesso que é uma experiência que pode marcar a tua vida, o teu ministério, mesmo para que, se você voltar para a cidade, é tanto necessário hoje termos pastores na cidade com a visão missionária aguçada para os desafios, não é? Infelizmente, nós temos tido essa informação de que poucos pastores tiveram essa oportunidade de conhecer o campo missionário. Então, convidamos vocês para que vocês venham conhecer São Gabriel e venham conhecer os povos indígenas aqui da região. Quer falar alguma coisa, Dani, com relação a isso? Eu acho que já falou tudo, né? Sobre como tem sido o nosso trabalho aqui. É isso mesmo, essa chegada também nos faz ver muitos desafios e também nos leva a esse conhecimento maior da real necessidade de mais obreiros para a seara, né? Porque às vezes a gente fala quando a gente está aí e não tem noção da magnitude que é essa necessidade mesmo, a necessidade real. Então, é isso.
Viu, Paula? Há necessidades claras aqui para evangelismo, discipulado, plantadores de igrejas, treinamento de liderança indígena e local, trabalho com igreja multicultural, né? Igrejas com várias culturas ali envolvidas, tradutores da Bíblia, não só tradutores para a impressão, mas tradutores para a gravação de histórias bíblicas, para a tradução de materiais teológicos ou de educação, como no momento, por exemplo, nós estamos preparando um material para apresentarmos ao grupo que está descendo a cidade para ouvir o Evangelho pela primeira vez. Então, tem sido um desafio. Graças a Deus, nós temos a graça de ter passado pelo Betel, estamos usando já o conteúdo, revendo algumas apostilas, alguns livros que adquirimos aí, e com certeza há lugar para todos. Área de gráfica, qualquer área que você imaginar, web design, tudo que nós estamos precisando aqui. Então, os desafios são muitos, muitas frentes de trabalho, tem serviço para todo mundo, e que nós possamos, como igreja, nos dispor, né? Orar para que a igreja possa se dispor. Bom, foi muito bom esse tempo, Amém. foi bem ouvi-los, saber que vocês estão bem, firmes, cumprindo o propósito de Deus, né? Eu sempre digo que é um desafio, Amém. o centro da vontade do Senhor, mas com certeza é o melhor para nossas vidas. E hoje nós estamos Amém. falando com betelinos, né? Gente que faz a diferença no reino de Deus. Então, a gente está muito feliz por isso e desejamos que a cada dia o Senhor acrescente a fé de vocês, o amor a esse povo, que eles dê estratégia, sabedoria, que Ele guie o passo de vocês. Nossa oração, Amém. nosso desejo, conte conosco, né? Nós nos alegramos de perceber que o betelino é gente que faz diferença no reino de Deus. Louvamos a Deus por esse momento. Amém. Essa entrevista possa chegar a muitos povos, né, e que a gente possa perceber um povo tão marcado por tantas... Os povos indígenas foram marcados dentro do nosso país por tantas tragédias, corrupção, talvez alguns lugares e algumas a gente nem imagina, né? O que eles... Mas também entendemos que Deus nos ama, que tem propósito de salvação, de transformação e de vida abundante para esse povo. Que vocês possam ser esse canal como colaboradores de Deus na missão dele. Obrigada, Daniele. Obrigada, Joel. Obrigada pela disposição de colaborar conosco nesse dia. Que o nosso ouvinte possa ser edificado. Ô, Paula. Oi, querido. Não sei se todos sabem, mas betelinos adoram livro, né? Adoram não. Desculpa, gostam muito de livros. Eu, por exemplo, cheguei no Betel, não gostava de ler. E, graças a Deus, um pouco pela necessidade, mas também eu comecei a gostar de ler e eu gostaria de indicar para os irmãos, depois você pode colocar no descritivo do vídeo, 2 livros que eu li e tem me ajudado muito. De vez em quando eu recorro a eles em alguns momentos. Um é esse do Ronaldo Lidório, Com a Mão no Arado, Pensando a Vida, Cumprindo a Missão, da editora Betânia. Muito bom, muitas histórias missionárias e também coisas do dia a dia da vida missionária que vão nos preparando, principalmente para aqueles que estão se preparando para essa vida missionária, vai nos ajudar muito. E o outro foi um dos últimos que eu ainda adquiri quando estava aí como aluno, eu já li umas 2 vezes, é Caráter Moldado para a Perseverança, da Margareta, da editora Betel. Esse daqui, eu acho que eu preciso ler ele uma vez por ano, no mínimo,
né? Porque é um tema que, como eu falei, perseverança, tem a ver com caráter, e ela fala de um método de ensino para preparar o vocacionado para perseverar no campo a despeito das coisas que já é sabido, né, pelos antigos, pelos livros já, daquilo que nós vamos passar. Então, eu indico esses 2 livros aí para vocês. Eu também tenho indicação, rapidinho. Essa daqui, Ana, é A Vitória do Reino, da missionária Durvalina. Eu li quando eu estava já para vir para o campo e fez toda a diferença. Muito importante o ensinamento e a visão que tem aqui um livro com conhecimento, que traz para nós conhecimento muito interessante sobre a perspectiva bíblica da batalha espiritual que é travada aí nas nossas vidas e no campo. E esse daqui, que eu li no seminário e que eu acho que a gente tem que ler sempre também, que é A Vida de David Brainerd. Eu sei que você também gosta muito desse livro, e é inspirador para mim, foi inspirador para mim a vida dele, inspiradora, e eu indico aí para todos que estão aí nessa caminhada. Bom, as Eu indicações... quero deixar, Ana, um abração para todos os nossos professores aí do Betel, um abração para você, e lembranças também para a nossa igreja aí em São Paulo, muita saudade dos irmãos, dos nossos pastores, e é isso. Eu gostaria de deixar por último, não menos importante, mas para fechar com chave de ouro, um versículo da Palavra de Deus, né, para a gente dormir pensando nele. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Que o Senhor possa continuar os abençoando em tudo. Nós temos vivido a providência do Senhor, nada tem nos faltado. Louvamos a Deus, porque Ele tem nos dado força para perseverar. Obrigada, Dani. Obrigada, a Deus, Joel. toda a glória. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a nossa dedicação, nosso serviço, a nossa devoção, nossos estudos, tudo pertence a Ele, que a gente possa colocar tudo à disposição dele. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e com certeza, queridos, foi uma entrevista maravilhosa, né? Nós podemos perceber como o agir de Deus na vida do vocacionado, no seu chamado, no seu preparo, nos desafios do campo, de olhar para o campo e perceber o Senhor conduzindo todas as coisas, nós nos alegramos. Para vocês, um bom descanso, um bom trabalho, boa noite a todos. Amém. Tchau. Tchau.